Ho, 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 ho. Olá, amigos! Isso aí, né? Bora lá, pessoal, com o nosso quadro Papai Noel e suas histórias, Papai Noel e suas histórias no automobilismo. Pode falar, Papai Noel. Certo. Ho, 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 pessoal! Vejam só, né? Um negócio que realmente revolucionou a Fórmula 1. Volante, né? Os primórdios da Fórmula 1, nós tínhamos lá aquele volantezinho de madeira, certo? Ah, nós fomos ali até o início dos anos 60, tá? Era só na base da madeira mesmo. O Fangio teve 5 títulos com volantes feitos de madeira. Para que servia o volante? Para virar a roda do carro. Mais É, nada. ia fazer essa piada mesmo. Falar pra virar o carro. Sem botão, nem botão. Volante. Para que serve? Ó, só vira para cá, vira para lá e pronto, acabou. Tá? A partir dos anos 60, eles começaram a usar couro, né? Para dar um pouco mais de maciez no volante, certo? Dava mais conforto. Aí eles trocaram o couro por camurça, mais leve, certo? Isso, veja bem, ó, na década de 80, olha como é que evoluiu. Certo. Aí, os volantes também passaram a ser acolchoados, certo? A parte de costura foi colocada para trás para dar mais suavidade, vamos dizer assim, ao volante. Tá? Começou-se a utilizar borracha. Aí começou a aparecer os volantes feitos com fibra de carbono, que eram altamente resistentes. Tá? Hoje em dia, você tem o fibra de carbono, você tem alumínio, você tem titânio. Tá? O peso de um volante tem aproximadamente 1 quilo. Então, o design redondo com 3 pontas foi até o final de 80. Aí começou a aparecer os volantes com formato borboleta. Demorou ainda um bom tempinho até eles virarem padrão, né? Era aquele volante que ele vinha, parecia realmente uma asa de borboleta. Você tinha uma pegada de cada lado e tudo vazio em cima, vazio embaixo. Que mais? Eles davam mais espaço. Cadê aqui? Outro detalhe curioso. O volante de Fórmula 1 é 3 vezes mais responsivo que um de Stock Car, por exemplo. Tá? Ou seja, um volante de Fórmula 1, se você fizer isso aqui, só deu aquela pegadinha, ele já virou inteiro. Tá? Em compensação, um de Stock Car, você vai, ó, tá, para poder ter o mesmo raio de giro, vamos dizer assim. Tá? Na década de 50,
os volantes eles eram maiores exatamente para diminuir essa necessidade de você ter que girar muito, né? Então, quanto maior o raio, menos você vai ter que... Tá? Os botões começaram a surgir, né? Início dos anos 70. Eles iam para cima e para baixo, serviam para cortar o motor. Tá? Os motores tinham um mecanismo chamado deslizador de acelerador, que impedia que o acelerador travasse aberto. Tá? Então, se houvesse qualquer acidente, qualquer coisa, o cara tocou ali, cortou, acabou, certo? Foi também no final da década de 70 que começaram a ser desenvolvidos os primeiros sistemas de encaixar o volante facilmente por meio de alavanca. Você podia encaixar, tirar o volante e pôr o volante. Até lá o volante era a parte integrante e não tinha nada de tira e põe. Tá? Os primeiros botões que interagiam começaram a aparecer na década de 80. O rádio começou a ser utilizado em 84, então você já tinha o boost, né? Que melhorava o combustível do motor para fazer alguns segundos de ultrapassagem. O botão do ponto morto também nessa época. E os primeiros botões de hidratação, né? Aquele que liberava a aguinha. Certo. Cadê aqui? Outra novidade importante na década de 80 foi o câmbio semiautomático, acionado por borboletas, introduzido pela Ferrari em 89. Começaria ali a rápida evolução da eletrônica nos carros, que traria junto dela um sem número de botões ao volante. A década de 90 viu uma explosão de botões. Havia grande diferença entre as equipes, indicando os abismos financeiros. Tinha o desenvolvimento de tecnologia era bem diferente entre uma equipe e outra. Tá? No começo da década de 90, pouca coisa estava na mão do piloto, antes da década de 90. Depois da década de 90, o volante começou realmente a fazer a diferença. Você tinha botões giratórios que permitiam que o piloto mudasse a configuração com mistura de combustível e equilíbrio dos freios, né, mais para os dianteiros ou traseiros. O botão limitador de velocidade dos boxes também é dessa época. Tá? O volante de Mika Häkkinen, no final dos anos 90, já tinha 18 botões. 18 botões. Certo? Com o fim da telemetria bidirecional, os pilotos passaram a ter um acesso maior para mexer no carro. Então a responsabilidade de mexer no carro passou a ser mais pesada para o piloto. Aí foi banido, os botões tomaram conta dos volantes de todas as equipes, permitindo até configurações diferentes para cada tipo de composto de pneu, por exemplo. Tá? Mudava o pneu, o cara lá no volante já mudava, que o carro já se ajustava automaticamente para aquele tipo de pneu que ele estava usando naquela hora. Tá?
Já pensou o Hamilton? Como ia ficar feliz, né? Ele ia ficar assim. Olha só que beleza! É um videogame. Cadê aqui? As luzes que indicam a rotação do motor começaram a aparecer no volante no final dos anos 90. Depois foram parar no painel e retornaram depois novamente ao volante em 2014. Foi nesse ano que ocorreu a última grande mudança nos volantes, devido à adoção do complexo V6 turbo híbrido. Tá? O volante ganhou importância devido à complexidade do motor e retornou ao volante para que o piloto pudesse visualizar melhor mudanças em suas configurações, feitas hoje em dia por mais botões que giram de cima para baixo do que a tendência de 10 anos atrás. Esses controles podem ser operados no sentido anti-horário. Eles ainda são usados, mas para controles menos acessados. Além disso, os pilotos visualizam as indicações dos fiscais de pista também no volante, desde as bandeiras até o delta de volta do VSC. E por isso o visor ganhou ainda mais importância nos últimos anos. Atualmente, há duas tendências básicas. A primeira é a customização, dependendo mesmo do seu estilo de pilotagem. O piloto pode alterar a posição dos botões. Então, cada piloto tem a distribuição da forma como ele acha melhor para ele, né? A segunda tendência é testar novas maneiras de posicionar a embreagem de forma a melhorar a sensibilidade do piloto na largada. Isso é importante porque a largada está muito mais na mão do piloto nos últimos 2 anos, tendo chegado a ser feita somente pressionando um botão nos anos 2000. Essa reportagem ela é de 2019, tá? Já tivemos alteração nessas composições, né? Mas o que é interessante observar, que você pega, por exemplo, você imagina um Fangio sentando hoje e vendo um volante como aquele, né? Os volantes atuais, certo? O cara foi 5 vezes campeão. Mas na época dele, volante era volante e pronto. Vira pra cá, vira pra lá e vambora. Certo? E nosso de carro. Exatamente. Tá? Hoje, o volante, ele tem, tecnicamente, como é que a gente pode dizer? Como se fosse um joystick, você tem várias outras funções integradas ali ao volante, tá? E que permitem que você mexa com tudo no carro, né? Então, fica aí evidente a evolução, né, que a gente tem tido com relação à Fórmula 1. É interessante observar. Eu não sei, Gustavo, você está com um link que eu passei para você? Lá eu acho que mostra um painel com vários volantes. Você consegue chamar ele aí? Vem, Link! Ué, o Link não tá vindo, não. Oh, Link. Sem chance. Pra isso, quem apareceu agora do chat é o Cesap, viu? O Rafa. O Rafa hoje que tá com um trabalho pesado, né? Lá com o Uber, Não, Uber eu da vi, vida. eu vi. O Rafa não entregou o lanche pra nós, hein?
dos volantes ali, ó. Isso aqui? Volantezinho redondo menorzinho, né? O volante asa de borboleta. Olha aí. Todos Mercedão. É. E Mas é feio um esse volante volante. mais atualizado, o do canto, com o visor de LCD no meio ali, ó. Sim, É. né? Sim. Os clássicos são Muito legal. bonitos, né? Bem, gente, o que o Papai Noel tinha para comentar a respeito do baú do Papai Noel era isso, né? Falar um pouquinho a respeito da evolução dos volantes. Eu acho que deu para ter uma bela ideia de tudo que, tudo que aconteceu durante esses Esse anos. Honda aqui que eu E queria mostrar como vão do Ian no Trulli. De 2000. Você comentou. olha lá. É isso aí. Isso aí. Mas você acha que o Fangio, com essa tecnologia toda, ele não ganharia, acho que uns 10 ao invés de 5? É aquilo que a gente já comentou aí em outras oportunidades a respeito da evolução da Fórmula 1. Tá? Hoje, o piloto ele é muito mais um jogador, tá? De videogame do que efetivamente o piloto, que a gente, o braço, né? Aquele cara que, não, pera aí, eu vou levar no braço, tá? Certo? A preocupação que você tinha nos primórdios da Fórmula 1, ou nos primórdios do automobilismo, era dirigir, né? Você pisa no acelerador, troca a Tanto marcha. que os caras que ajustavam antes da corrida bem pra caramba eram os que se davam bem na pista. Exatamente. Tá? Eu falar isso também. E É que agora o ajuste é feito no meio da corrida. Loucura, mas antes não. Era o cara no toque. Ah, o ajuste é esse. O cara percebia do nada, ninguém sabia como. Ajustava o carro e se dava bem na pista. E você exatamente. começando com o errado não tinha milagre que você podia fazer pra poder consertar seu carro e ter melhor desempenho. Com certeza. Tá? E hoje não, cara. Hoje deu problema, muda esse ajuste assim e vai. Nós tivemos aí no início dos anos 2000, o piloto tinha várias opções, até mesmo a configuração dos aerofólios ele tinha como alterar no volante. Então, dá mais asa, dá menos asa. Tá? Isso foi proibido. Hoje tem aquela história, né? Ou abre a asa ou fecha a asa. Não, Sim. naquela época não. Naquela época você podia ir regulando. Você vai fechando, vai abrindo. Só que a Vai. FIA deu uma limitação nessa época, tava indo até o excesso. Sim. Até a FIA falou, cara, para, você tá. Passou do limite isso aí. Vamos diminuir isso aí, negócio aí, porque vocês estão. Daqui a pouco o cara vai ser o quê? Né? Vai ser tudo isso aí, Piloto né? de avião, né? É piloto de avião. Vamos ficando por O aqui. Schumacher que pegou bem esse processo, ele pegou lá os anos 90, que era um pouquinho seco, no volante tinha pouco botão, e depois, pós anos 2000 ali, ele tinha regulagem para cada curva no volante, então dizem, né, que ele tinha, cada curva ele ia mexendo ali a pressão, o freio também, né, ele ia puxando o freio para mais para frente, mais dianteiro, mais traseiro, e cada curvinha tinha uma, enfim, ele se adaptou bem a isso, né, enfim. Sim. Mas é uma loucura, né? Uma loucura. Foi naquela época o Massa reclamou, né? Foi numa época que tinha muita tecnologia embarcada. Aí eles de repente queriam tirar tudo, né? Limitar. Mas aí era de um ano para o outro. E aí ele reclamou assim: deram um avião pra gente, agora vão querer tirar todo o controle, enfim. E a gente não sabe nem o que fazer, porque era o engenheiro que dava meio que a coordenada, né? E aí eles tinham que ir lá, volta. Enfim,
Foi para um campo mesmo bem tecnológico a Fórmula 1. Bem por aí. Isso aí, Certo, moçada? Certo? Certo, senhor Gustavo? Certo? Vamos O encerrando aqui o baú do quadro. Papai Noel, por hoje, está encerrado. Então, meus amigos, por hoje é só. Estejam prontos para a próxima viagem ao tempo com o Papai Noel. Ho, 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 ho!